Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu estou aqui com dois amigos meus para a gente falar das nossas memórias do Diversão Offline. Então estou aqui com Zé Fernandes e Rodrigo Manique. Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Fala, pessoas e pessoas. E aí, tudo bem? Tá no mudo, Manique. Caraca. Bora, galera. Obrigado pelo convite, Edu. Olá, Zé. Olá. Então, cara, esse ano, né, 2025, é a edição de 10 anos do Diversão Offline. A gente foi, eu pelo menos, eu fui em quase todos, eu não fui em um, acho que em um Diversão Offline eu não fui. E, cara, é isso, né, cara? Esse ano é a edição de 10 anos e a gente tá aqui para falar das nossas memórias, cara, do Diversão Offline. Que não são poucas. Sim, é coisa pra caramba, né? Muita coisa. Cara, só recapitulando, Diversão Offline começa em 2015. Cara, e começou com um evento pequeno, né, cara? Um negócio pequenininho, com, né, bem, tipo, para ver, parecia que era, vamos ver qual é, né? Era relativamente pequeno, mas já tinha uma presença, né? Já tinha, assim, já era uma coisa... Já foi feito por um pessoal que trabalhava com eventos, né? Então, foi uma coisa que até a gente falou lá no canal do Manique, né? No Inteligências Lúdicas, que não foi uma galera assim que... a gente gosta de jogos de tabuleiro, vamos fazer um evento e tal. Não, foi... tinha até, né? Claro. Mas a empresa que fez o evento, né? Era especializada em eventos. Então, claro, não teve um investimento assim brutal, né? Monumental para fazer, porque foi meio que vamos ver o que acontece, né? Era um mercado ainda muito menor do que é hoje em dia, então nem fazia sentido que fosse desse tamanho. Mas já era muito organizado, já tinha tudo certinho, você recebia teu credencial, fila bonitinho, já tinha o mascote, já o bichinho lá, o Goblin, né? Já direitinho. Então, assim, era um evento simples, mas já tinha, assim, cara de organizado, entendeu? Sim, então, não era uma parada amadora, assim. Sim. Não era uma galera que juntou para fazer... não era tipo evento de anime que eu ia no Tijuca, ali no sei lá, no Sesc Tijuca, que era uma mesa e uma televisão e a galera ficava assistindo. Não era isso. Era um negócio dos estandes. É claro, você vai hoje no Diversão Offline e você vê um stand da Galápagos, pô, colorido, cheio de parada, e tem, né, aplicações, e tem, pô, só falta ter uma lagartixazinha lá, né, um cara vestido de lagartixa. De repente... Quem sabe, né? Fica a ideia aí, Galápagos. Crescendo o evento, de repente bota alguém lá, bota o Jack. Então, não tinha, era aquele negócio de... né, aquelas divisórias, né, e um escrito Galápagos, assim, em, sei lá, em Itarroma, né, Arial, né? Mas tava lá, mas tava bonitinho, entendeu? Sim, e era um, sei lá, era um stand de, sei lá, 2 metros por 2 metros, no máximo. Isso a editora grande, sabe? Tem nada a ver com o que é hoje. Mas estava lá, entendeu? Estávamos lá, inclusive. A parte de protótipos que era pequenininho. Lembra da parte de protótipos? Lembro das áreas de protótipos, que era uma parada bem pequena. E hoje, cara, é uma dos grandes lances, assim, do Diversão Offline, cara. É enorme hoje em dia a área de protótipos, né? Mas, assim, hoje o Diversão Offline é um evento que acontece só em São Paulo, né? Mas ele, para quem não sabe, começou no Rio de Janeiro em 2015. E a gente teve edição em 2015, 2016, 2017... Eu acho que 18 chegou a ter um Diversão Offline no Rio, se eu não me engano. Teve um ano que foi nos dois. Foi nos dois, acho que foi 2018.
O único Diversão Offline que eu não fui foi a primeira edição em São Paulo. A primeira edição em São Paulo eu não fui. De resto, eu fui em todos os Diversão Offline. Então, assim, eu vou começar falando aqui, cara, das minhas memórias, né, do Diversão Offline, cara. Eu tenho duas paradas que eu me lembro muito, assim. Cara, que era... Primeiro era o espaço, né? Que, cara, era um espaço bem pequeno, assim. Não minúsculo, né? Mas, assim, o evento que hoje vai ser, né? Hoje em 2025, né? O evento que esse ano vai ser na Expo Center Norte, cara, era um salão. E eu me lembro muito bem, cara, que o primeiro ano, que foi em 2015, foi muito organizado. Eu fui muito na curiosidade. Uhum. Eu já tinha o canal Jogada Histórica, mas assim, estava começando muito. Eu tinha um outro veículo também de entretenimento dos board games, né? Deixa isso quieto, deixa isso pra lá. Para lá, né? Quem é da antiga conhece. E, cara, que eu lembro que eu fui muito na curiosidade, assim, cara, e eu achei muito maneiro o primeiro evento. E o segundo ano do Diversão Offline, que foi 2016, ele já meio que muda muito do primeiro ano para o segundo. No segundo ano, ele meio que se firma, para mim, ele meio que se firma ali como uma convenção de jogo, né? Ele meio que pega o que foi no ano anterior e em 2016, não, ó, aqui a gente já criou uma tradição, digamos assim, né? Já teve muito mais empresas, já teve muito mais lojas participando, né? Já teve muita mais interação das editoras com o público e tal. E eu me lembro que 2015, 2016 foi um dia só de evento. E uma memória muito maneira que eu tenho do segundo Diversão Offline, de 2016, que foi no dia, olha só, foi num domingo, foi no dia do encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E eu fico assim, cara, imagina um evento, a cidade uma loucura que tava, né? Porque menos de 2 quilômetros do Maracanã, que é onde estava acontecendo o encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu lembro na saída do Diversão Offline em 2016, tava chovendo pra caramba, tipo, cara, o céu tava escurão, ia cair um temporal danado, e eu indo embora do evento, né? E assim, o evento acabando ali umas 6 horas, mais ou menos, né, cara? E acho que 2016 foi o primeiro que na minha memória, que teve muito mais desse contato das editoras e dos produtores de conteúdo mesmo com o público. Né? E, cara, 2017 foi o primeiro dia que a gente teve, foi a primeira vez, 2017 foi a primeira vez que a gente teve 2 dias de evento, né? E, cara, eu tava vendo aqui, a gente levantando os dados aqui pra gente fazer a gravação desse programa, cara, reuniu quase 3 mil pessoas, cara, juntando os 2 dias de evento, já no terceiro ano de Diversão Offline, né, cara? E foi o ano e foi assim, foi quando começou a chamar a atenção da imprensa grande, né, pro evento, né? E foi em 2017 que veio a grande polêmica que as pessoas reclamam muito, que foi a mudança para São Paulo, né? Era uma coisa meio inevitável, né? Sim, não dá nem para comparar, né? O tempo. Vocês lá no. Estávamos conversando sobre esse. Só no primeiro dia, da primeira vez que foi em São Paulo, foi muito mais que teve no Rio do que no Rio de Janeiro. Como a gente falou, né? Não tem comparação, galera. Público em São Paulo é muito maior, é muito mais focado nisso. Você, sei lá, se você quer, por exemplo, a gente estava, antes de começar aqui a gravação, né? A gente estava falando sobre o Warhammer, né? Sim. Se você quiser conhecer, comprar, jogar, conversar com alguém sobre o Warhammer no Rio de Janeiro, vai ser difícil. Só nós malucos aqui, né? Você vai penar muito. Em São Paulo, eu não vou dizer que você tropeça em Warhammer, mas é muito mais fácil. Tanto que as coisas que eu já comprei de Warhammer em loja foi só em São Paulo.
Mesma coisa a Ice and Fire, a Song of Ice and Fire, que nós temos um grupo aqui de 18, 20 pessoas, que nos encontramos raramente. Em São Paulo tem um grupo forte, sabe? Eu faço parte lá do grupo, toda hora tá tendo um campeonato, toda hora tem um encontro, e às vezes tem 2 encontros na mesma semana, e é fantástico isso, sabe? Você vê que você tem uma gama de lojas, você tem uma gama de... Se você vem no Rio de Janeiro, você tem o quê? Sei lá, 4 luderias? Por aí, pouquinho, mais ou menos, né? Por aí. Pô, em São Paulo é praticamente uma em cada esquina. Cara, em São Paulo, eu ouso dizer, deve ter pelo menos de 1 a 2 em cada bairro. Provavelmente. E aqui eu tô falando 4 no Rio de Janeiro inteiro, entendeu? Fora outras capitais. Se a gente está falando Rio de Janeiro e São Paulo, que são centros, né, econômicos, vamos dizer assim, né? Mas se você for botar isso para outras regiões do Brasil, aí a coisa é muito menos, né? Então, não que não tenha, claro que tem, e muito, mas em São Paulo é outra coisa, é outra parada. Costumo pensar assim, São Paulo muito mal comparando, né? É tipo Nova York. Em Nova York você consegue comprar ou, enfim, ver coisas de vários locais do mundo. Sim. E São Paulo é numa escala menor, claro, né? Mas é meio que isso. Então você tem coisas que a galera importa, né? De outras partes do mundo, você consegue em São Paulo. É muito mais fácil, não que seja fácil, né? Mas é muito mais fácil de você encontrar lá. E é por isso que todas essas coisas, inclusive essas coisas de nicho, né? De nicho nerd, lá é muito mais fácil, tem mais público. Enfim, né? O acesso tanto para o público, assim também no Rio de Janeiro, bem inferior, bem menor, perdão, e também, como o Zé uma vez apontou, as editoras. Né? As editoras, a grande maioria está em São Paulo, né, Zé? Você mesmo outro dia até comentou, e Edu também. Exatamente. E também as editoras, e trazer para cá, poxa, é muito mais fácil, já está do lado, né? Não sei se foi o Edu ou a gente está falando antes da gravação, vocês até comentaram sobre, poxa, a maioria está em São Paulo, tá? E as que não estão em São Paulo são poucas. Então, sabe, é mais tranquilo. E pequenas, se eles forem levar acervo, vamos dizer assim, né, o estoque deles, é muito mais fácil você levar, é muito mais fácil levar pequena quantidade. Né? Olha aí, ó, que eu botei na tela aí. Nossa, 2017, eu acho. 2018. Manique tinha cabelo preto ainda, cara. Tinha cabelo preto, Tá conseguindo ver legal a foto, né, Manique? Sim. Nossa, olha que diferença. Cara, né? Isso daí, cara, se eu não me engano, acho que isso daí deve ter sido 17. Por aí. Eu lembro que tinha um espaço. 2017 foi ainda aqui no Rio e tinha tipo um segundo andar. Isso. Eu me lembro que era assim, você tinha ali uma escada rolante que subia e logo que você entrava tinha como se fosse um lobby com esse espaço aí do Meeple Maniacs, né? Que era o canal lá do Jack. Eu lembro que ficava aí no meio aí o Jack, ficava o Luquita aí fazendo as ativações lá do Diversão Offline e tal. Eu lembro que foi engraçado que foi 2017, sim, porque eu lembro que eu conversando com o Luquita, eu falei, Luquita, tu tá onde, cara? Tu tá hospedado aonde, cara? Vamos sair para trocar ideia e tal, aquela coisa que carioca gosta de fazer, né, com as pessoas, né? Vamos trocar ideia. Não, eu tô num hotel aqui, num lugar que não sei o que. Eu fiquei pensando, caraca, hotel aqui? Pensando no lugar onde ele falou que tava, né? Aí eu me lembrei de um fenômeno que as Olimpíadas daqui no Rio de Janeiro, de 2016, causou, que foi transformar muitos motéis em hotel para turista. Caramba. E onde ele estava era um desses lugares, né? Ele, não, lugar esquisito, que não sei o quê. Eu lembro que ele falou... E eu me lembro muito bem desse dia, desse lugar, né? Cama redonda, espelho no teto. Eu lembro muito bem desse lugar do Diversão Offline, assim, com essa mesa de jogo. Não sei se era Ludotable, parecia, né, cara? E esse a Ludotable estava lá, sim. Tanto que naquele dia foi que eu dei uma olhada na Ludotable, me apaixonei e comprei encomendei a primeira.
E era maneiro, né, cara, que era muita coisa nova surgindo ali, né, cara? E tem as fotos aqui que o Manique mandou, cara, tem essa aqui, ó, essa antigona aí do Zé com... Essa aí acho que foi no segundo, eu acho, né, Zé? Eu acho, cara... Foi no primeiro? Eu acho que isso aí foi no terceiro. No terceiro? Cara, não, cara, eu lembro de um que foi num galpão gigante, assim. Não foi o primeiro? Não foi o primeiro, não. Não, cara, acho que o primeiro... Todos foram acho que no Rio, todos foram Teve um ano que mudou de lugar, lá dentro. Não foi no mesmo espaço, então. Então, acho que foi isso, então. Que eu lembro que... Eu acho que nesse ano aí, eu fiquei mais num stand que a gente estava... Eu estava participando... Eu estava participando de um playtest de um jogo que eu estava ajudando a desenvolver a arte, principalmente, tal, e aí eu fiquei mais nesse stand que estava ali. Eu não lembro do que era esse stand. Acho que era alguma loja. Eu não sei se era Red Box, eu não sei o que era, mas era uma loja. E aí a gente estava ali nesse stand. Caramba, é para você ver, né, como a gente, parando para lembrar dessas histórias de diversão offline, a gente mexe um pouco em como que era o cenário de jogos de tabuleiro aqui do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Aí falando da Red Box, a gente tem a editora Burô, né, que é a editora, né, que é conhecida aqui. Antigamente ela se chamava editora Red Box, e que nasceu da loja Red Box. Da loja, isso. Que hoje em dia é a Red Jogos. Isso, Então, tipo assim, antigamente você tinha a Red Box, que era uma loja, que aí virou editora, aí houve uma separação, hoje em dia tem acho a que era Box, a do Duda. Aí, acho que ainda não tinha a Buró, acho que era... Não, a Buró era a Red Box, a editora virou isso, Buró. Eu acho que estava nesse período aí, mais ou menos. Né, cara, é muito, muito maneiro, cara. Tem outra foto aqui do Manique com Fel Barros, Fel ainda de cabelo preto ainda, né? Todo mundo de cabelo branco hoje em dia. Né? Verdade. E o Fel aí com a camisa com o Mini Ornote, acho que ele já devia ter começado a trabalhar lá, né? Sim. Boas lembranças. O maneiro do Diversão Offline é que a gente vê essa galera toda, né, cara? Ó, o Manique com o nosso camarada Igor Knop. Pô, aí já o crachazinho ali com o Goblinzinho ali, cara. Igor é gente boa pra caramba também, cara. Mais fotos aqui. Cara, o Daniel, cara. Daniel, Caçador da Galáxia, ele tava mostrando, se não me engano, o Sonhando com Alice. Caraca, é mesmo. Isso é uma parada maneira também, né, cara? Como lançamento de um monte de jogo nacional, né, cara? De autor nacional, cara. Isso cara, eu já me amarrava nos jogos dele. Aí ele foi mostrar pra gente, pronto, acabou. Mais um jogo pra coleção. Pô, era muito... E o rapaz é muito gente fina, cara. Muito. Eu vou voltar aqui, depois a gente mostra mais fotos aí, que tem mais fotos maneiras para mostrar. Eu dividi as fotos aqui em períodos, né? Que foi até as fotos que o Manique mandou, dividi aqui em períodos, assim. Cara, e perguntar para vocês, cara, eu tô aqui falando dessas coisas, vocês têm alguma lembrança aí do DOF, alguma parada maneira que vocês lembram, que vocês queiram contar, cara? De história mesmo, de diversão offline. Eu tenho muitas, né? Porque... Até se você quiser depois botar aí o Edu. Tem os vídeos, né? Na época eu tinha um podcast, que era um MesaCast, que hoje em dia não faria o menor sentido, né? Aliás, faria outro sentido completamente diferente o nome, né? Você você lançou o nome antes da parada. Isso, antes de virar modinha, né? Que virou uma modinha bem escrota, na verdade. Enfim. Mas então, eu tinha apareceu até ali na foto, né? Com a camisa. E aí o que acontece? Esse podcast estava dentro de um site chamado Zona E. O site existe até hoje, tem canal e tal. E aí a gente foi fazer a cobertura do Diversão Offline pelo Zona E, né? Com o MesaCast. E aí entrevistei uma galera e tal. Entrevistei a Fernanda Sereno, que é a dona aí do Diversão Offline, que é uma pessoa sensacional. Olha ela aí, olha ela aí. E aí, enfim, né? Era muito engraçado porque você vendo o vídeo, você nota. Primeiro, eu tô completamente diferente, né? Mas você nota assim, a falta de
experiência mesmo, né? Então, toda vez que eu começava uma entrevista, eu falava, estamos aqui com não sei quem, não sei quem. Aí cortava, estamos aqui com não sei quem, não sei quem. Estamos aqui com fulano. Estamos aqui com fulano. E assim, falando um monte de besteira, era muito novo né, nesse meio e tal. Mas assim, foi engraçado porque também foi a parada, eu fiz a camisa para o negócio, entendeu? Várias camisas do jogador. Pois é, então a gente tinha essa coisa, né, de fazer um material para levar e tal. E assim, foi bacana. O primeiro eu tenho uma lembrança não muito feliz também, que depois que eu saí de lá, eu enchi a cara. Eu estava numa fossa inacreditável, mas não aparento no vídeo. Mas depois eu enchi a cara. E aí, pô, peguei o táxi e comecei a chorar pro taxista. Falou, ela me deixou, ela já tá com outro cara e tal. E foi, enfim, né? Foi um dia assim, que eu tenho essa lembrança e não tão feliz. Mas, enfim, mas marcou o negócio. E aí, cara, mas foi muito bacana porque pude entrevistar a galera, né? Muita gente eu já conheci e tal. E é legal ver, no vídeo mostra um pouco, né, de como era, assim, muito mais simples, né, do que é hoje. Mas, uma das paradas muito, muito legais, eu acho que foi no primeiro, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, mas é que, às vezes, quando a gente faz, assim, principalmente quando a gente fazia podcast, você também fez podcast, né? Bastante tempo. A gente não tinha, assim, a galera até comentava, fazia assim, mas a gente não tinha noção de quantas pessoas ouviam aquilo, ou quem gostava, quem não gostava, enfim. E aí a gente reuniu, assim, era eu e mais dois amigos, né, o Thiago Malk e o Leandro Fignani, e a gente sentou para jogar Puerto Rico. E aí chegou um cara e falou assim, pô, posso jogar com vocês? Aí, beleza. Show, senta aí, sabe jogar? Ah, sei, beleza. Aí começamos a jogar, e o cara começou a falar, pô, eu ouço o podcast de vocês. E a gente ficou assim, caramba, sério? Sabe, foi um negócio assim muito, caraca, tem alguém ouvindo... Tem alguém ouvindo o que a gente tá falando, cara. Caraca, um cara assim, aleatório, né? Tipo, depois eu conheci e tal, o cara super maneiro e tal. Mas assim, isso marcou bastante, sabe? A gente tá jogando num evento com um cara que ouve o nosso podcast que começou ontem. Pô, e o cara sabia quem era a gente. Pô, isso ficou, eu achei, sabe, um reconhecimentozinho. Isso foi muito bacana. Isso é um negócio que vocês estão falando agora, né? Que é um evento que serve muito para você conhecer. Então, é até bom se você, por exemplo, se você segue um cara escroto, tipo o Manique, que estava travado ali. Fingindo que está travado, né? Sim. Se você conhece alguém, aliás, se você segue alguém que tem produtor de conteúdo sobre o hobby, né, que hoje em dia tem um monte, na época não tinham tantos, mas hoje tem um monte, para todos os gostos e tal, é uma ótima oportunidade de você conhecer as pessoas que você, né, só vê pela tela ou só escuta, enfim. E aí, lá você vai conhecer pessoalmente. Pô, e é muito importante para quem faz isso receber esse negócio. Pô, eu gosto muito do seu trabalho. Pô, sempre assisto. Isso aí é a única gratificação, na verdade, que a gente recebe, né? Porque, tudo bem, às vezes a gente recebe um jogo de uma editora e tal, mas assim... dinheiro mesmo, né? A gente só gasta, né? Não ganha nada. Além dos números, né, cara? Isso, então esse aplausozinho, né? É que move, é que dá vontade da gente fazer, de você chegar assim, pô, vocês estão fazendo a parada no amor e, pô, é muito legal. Então isso aí, você que vai no evento, pô, não tenha vergonha, chega é claro, né? Com educação, ver se o cara não tá trabalhando ali, não tá fazendo um negócio, mas se o cara tiver de boa, chega no produtor de conteúdo que você acompanha e tá no evento e, pô, tira foto, fala, pô, gosto muito do seu conteúdo, pô, continua, tá muito maneiro e tal. Ou até dá uma dica, ó, isso aqui que você faz, acho que você poderia fazer diferente. Sim. Às vezes é uma ideia que você pode dar pro cara. Sim. Mas faça isso que, pô, ele vai gostar bastante, tenho certeza. Ô Zé, você comentou sobre
encontrar a pessoa que, pô, você gosta ou admira, você ouve, né? O Edu já tinha o podcast dele, eu ouvia direto, tanto que eu chegava para ele, eu falava de cor. Tinha 2 podcasts. Então, pois é, aí eu falava de cor certas partes, né? Aí eu falei, caramba, o cara sabe de cor, né? Porque eu já tinha ouvido várias vezes. Eu do Jogada Histórica e eu participava do Hoje Tem Jogo com o Herbert e o Daniel. Exato. E aí, quando eu encontrei o Zé Fernandes, acho que foi no segundo, vou tirar foto com ele, que é aquela foto que nós temos ali, sabe? Porque, pô, eu gostava demais. Aí talvez eu tenha sido outra pessoa que eu via lá, né? Eu acho que tem bastante pessoa que eu via. Gostava muito, né? 2, não. Não, porque eu sei que tinha outras pessoas que comentavam. Então, o Edu encontrava sempre, era muito bom. Aí daqui a pouco conheci o Zé, né? Foi. Então, esse momento. A gente joga junto, né, Mani? E jogamos sempre juntos, sim. A gente joga sempre junto. Sim, ou nós encontrarmos o Jack lá, né? Teve uma época, teve no 2018 ou 2017, não lembro qual dos dois, que quando terminou o evento, todo mundo foi lá pro D22. Isso, lá em Laranjeiras, não, Botafogo. Aqui em Botafogo, aqui pertinho de casa. Foi eu lembro todo mundo. Esse que foi geral pra lá, cara. Ficou todo mundo lá e tal, sentado, conversando. Tem um monte de foto, só que eu não achei ainda que tá naquela edição. Foi 2018, cara. E foi 2018 que aconteceu uma parada muito bacana também, cara. Esse negócio de conhecer outros produtores de conteúdo, né? Eu lembro que em 2018, que foi o último aqui no Rio de Janeiro, que foi mó galpãozão grandão, tá? Antes disso, eu quero trazer é que eu vou falar disso, mas em 2017 a gente teve anúncios. 2017 teve uma parada muito maneira no Diversão Offline, que foram anúncios de lançamentos. Eu lembro que a Galápagos fez uma sala fechada e iam anunciar coisas. A gente não sabia o que era. Então, a gente que tinha ali o credencial de imprensa, a gente pôde entrar lá para ver. E, cara, eu lembro que a Galápagos anunciou ali o Star Wars Legion, que eu fiquei assim, caralho, um jogo de miniatura tipo Warhammer, só que de Star Wars, com bonequinho e tal, não sei o que lá. E, cara, eu lembro que eles anunciaram o lançamento do TI-4. E, cara, aconteceu uma parada que foi muito foda, que foi o seguinte, o Márcio, amigo nosso, ele foi ao evento só para assistir o anúncio de lançamento do TI-4. Eu lembro. Entendeu? Para você ver a importância do evento. Sim. Coisa que nos Estados Unidos, na Europa, em eventos enormes que existem, como a Gen Con e a Essen, tem gente que vai para assistir sobre lançamentos. Sim. Hoje o DOF está nesse nível. Eu falo inclusive com segurança. Pode falar. Isso aí, já vou pegando esse gancho aí que você falou. Inclusive, isso é uma coisa que tem desde o primeiro, que é palestra. Isso, palestra é muito bom. Bom demais. As palestras e workshops, e enfim, existem desde o primeiro evento. Tinha uma sala. É claro, hoje você tem palestras, sei lá, com designs internacionais, né? No início você tinha coisas mais nacionais, né, mais locais, enfim, mas já tinha rodas de conversa, né? Então vamos discutir sobre jogos na educação, sei lá, coisa assim, né? E você tem isso em todos os eventos, e sempre assim, não era uma palestra, tinha, sei lá, 5, 10 no dia, então esses eventos dentro do evento, né? Por exemplo, esses de anúncio, né? O autor do Arquipélago, o francês, estava aí, cara. Lá agora, né, cara? Ele, né? Mais brasileiro que a gente, né? É verdade. Cara, eu lembro desse de 2018, né? De 2017 que teve esse anúncio, que foi maneiro que o Márcio, amigo nosso, pagou a entrada só para ver o anúncio do TI-4, né? Do Twilight Imperium 4. Até aí tudo bem. E hoje, cara, isso é uma coisa comum, né? O Diversão Offline, ele tá no patamar, para mim, ele tá, aqui no Brasil, ele tá no patamar de eventos aí grandes do mundo. Sim. Né? Cara, os últimos anos, teve gente daqui da América Latina vindo de fora, né? De outros países, pessoal vindo da Argentina, do Chile. Sim. Né? Diversão Offline. E, cara, aí eu peguei isso para pegar o gancho do seguinte, em 2018, que foi o último no Rio, que foi num salãozão grandão, eu lembro que acho que não sei se foi a Red que colocou uma mesa lá com demonstração do Legion, do Star Wars Legion, e ali que eu lembro desse lance de conhecer as pessoas, que eu conheci o Didi Braguinha,
do Matando Robô Gigante, que ele estava lá já no evento, né? Ele já estava começando a ensaiar esses programas dele falando de board game, né? Que depois ele fez lá o Board D e tal. Botei um vídeo para você aí. Hã? Botei uma imagem para você. Vou botar já aqui. Inclusive, foi maneiro que ele virou para mim e falou assim: caraca, eu te conheço, aquele jeito aí, cara, não sei o que, tu entende porra nenhuma que ele tá falando? Que ele fala rápido, tá vendo? Eu tô falando isso, ele não vai assistir esse programa, mas ele sabe que eu tô zoando ele, que eu gosto dele pra caraca, e é muito gente boa, cara. E a gente sempre se encontra no DOF agora e a gente zoa pra caraca, né, cara? Mas foi maneiro que ele virou pra mim e falou assim, cara, tu tem aquele jeito dele, cara, porra, tu tem o melhor podcast que existe, cara. Eu falei, que isso, cara? Aí ele, cara, não sei o quê. Eu tá de sacanagem, ele. Não, eu escuto, hoje tem jogo. Eu falei, não, isso é caô, é mentira. Não, eu escuto. Ele escutava Hoje Tem Jogo, que era o podcast que eu tinha com o Herbert e tal, ele se amarrava em ouvir aquilo. Sim. Entendeu? E aquela parada, né, cara? O cara já era gigante ali na época e, porra, eu conhecia ele de ouvir o MRG e eu não imaginava que o cara ouvia o meu programa, tá ligado? E dali, cara, a gente começou a trocar mensagem direto em rede social e conversar direto. Quando ele vinha no Rio, a gente se encontrar para jogar e tal. E, pô, botar aqui, ó, o Manique botou um vídeo aqui. Acho que tá na outra aba. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tenho que tirar tem que tirar um do WhatsApp para botar aqui. Aí. Caraca, eu gordão e sem... Tá sem som aqui, cara. E sem... Ah, não, tá sem som, para não te atrapalhar. Não, pode botar o som, cara. E eu... Primeiro tudo, tem barba. Dá uma lambida no saco aqui da galera. Cara, ouvi muito podcast de vocês. Obrigado, legal, cara. Alguns, assim. Muito bom saber, muito bom. Comecei a jogar vários jogos por causa. Muita gente começou a jogar muito jogo ouvindo o programa e da gente. Parou também, porque eles falavam bem e a gente falava, não deve ser legal. Parácio. Vamos parar. Jogos que mexeram com a tua vida. Cara, eu com a lápis... Importante pra você. Meaningful play. Isso. Cara, se for botar isso, é um Catan, que foi o primeiro que eu joguei. Maneiro. E veio com a trilha sonora, né? Qual? Bate Catan. Nossa. Caralho! Piada do Manique. Nesse nível. Aí, Jesus! Nesse nível em diante. Jesus, tem que ser tipo... O Catan foi o primeiro jogo que eu joguei. Joguei no Encontro Internacional de RPG em São Paulo, lá em 2008, 2009. Aí eu falei, cara, tem esses joguinhos aí de madeirinha aí, que é maneiro pra caralho. De madeirinha. Eu falei, porra, eu tenho que descobrir esse mundo aí. Então, emblemático foi o Catan. Cara, não foi o primeiro que eu joguei, mas eu acho que o jogo, o jogo que mais me marcou, e foi um jogo que durante anos minha cara. Eu tentei jogar com a galera do Matando Robô Gigante, o pessoal do Jovem Nerd, e por 2 anos eles me excluíram fortemente. Foi bem. Muito bom, hein? Fantástico. Por 2 anos eu levei para evento, cara. Eu viajava no Brasil. Bang. O Bullet é um jogo maneiríssimo. O Bang é um jogo maneiríssimo. Porra, irado. Com o Bullet você tem as expansões, você tem aquela expansão, então, cada rodada muda a temática, acontece coisa diferente na cidade. Cara, isso é muito foda. Tem também a outra também, que a gente encontrou esse menino aqui também, que tá falando de RPG. Jogar basicamente todos, de um Twilight Imperium até Eclipse, até Game of Thrones, todos os jogos diferentes, independentes de ser cooperativo. Então você acaba encontrando a galera... A minha cara, porque eu nunca gostei muito do Carlos Volta. A minha cara, tipo assim... esse maluco ok. Aí você vê se você corta ou não. Não, deixa, é maneiro, cara. Fica com a parada. Eu gosto, assim, eu por muito tempo ouvi as paradas do Jovem Nerd e tal, mas, caraca, esse cara, ele tinha risada engraçada, esse Carlos Volta. A risada dele era engraçadona, mas sei lá, cara, às vezes ele começava a falar, eu achava meio chato, assim. Eu acho ele intenso demais. Ele é bem intenso. De vez em quando a gente troca ideia, assim, no Face, manda mensagem. Mas, assim, é um maluco que conhece muito de muita coisa. Muito. Ele é maneiro, cara. Cara, então, essas paradas são maneiríssimas, né, cara? De tu lembrar essas histórias. É um momento para tu encontrar a galera, né, cara? Esse daí já foi um dos DOFs mais recentes, né, cara? Desde o avião, né? Desde o avião, de encontrar a galera no avião, né, cara? Porra, só voltando, comentando rapidinho aquele do vídeo lá do Diogo, né, cara? Eu com a camisa do Polemipo, que não existe mais aquela porra.
Estavam tentando me convencer a voltar esses dias aí, mas... Eu ouvi isso, hein? Não dá, cara, não dá pra voltar. Ô, Edu, esses momentos da gente encontrar, até o pessoal que você encontra aqui no Rio. Se aí, essa foto aí, Kaká e Fabrício, eu vejo toda semana, né? Pois é, mas é diferente quando você vai para um lugar e você encontra os brothers. Uhum. Ou você viajar com os brothers, e aí você encontrar lá. Olha o sorriso sincero de todos aqui. Exatamente. Sabe? É muito bom, a galera tá curtindo demais, sabe? Exatamente. A Manique com a Fernanda, cara. Fernanda, que a gente tá aqui falando de diversão offline, mas essa é a pessoa responsável por tudo isso aí acontecendo. Exatamente. Né? E que funciona. E ela é um amor, cara. Ela é um docinho. Ela é muito profissional. E assim, passam-se anos e ela continua a mesma pessoa. Já resolveu, assim... E é aquela pessoa, assim, que... Putz, cara, tinha vezes que eu deixava passar, ou então não conseguia me inscrever, e ela falava, pô, você não vem, não? Não vai vir no evento, pô? E aí, putz, mas eu não consegui. Não, vou dar um jeito aqui, vou ajeitar, vou ver e tal. É porque hoje em dia é super concorrido, né? De imprensa e tal, mas na época, nos primeiros, quase não tinha, né? Cara, hoje em dia é uma empresa terceirizada para fazer isso, cara. Então, mas... 2021, ela me perguntou se eu ia, 2022, perdão, se eu ia, eu não tinha como ir, mas ela sempre me perguntava, pô, você vem, sabe, na época. Sim. Mas ela é uma pessoa... Um amor de pessoa. Uma ótima pessoa e também super profissional. Conseguiu construir um evento, claro que não sozinha, né, claro, mas assim, mas ela tá muito na frente do negócio. Né? Isso, eu falo que ela é a grande responsável porque, cara... Sim, ela é a dona do negócio. É negócio, é business, mas ela é uma pessoa que agrega. Sim, ela não é escrota. Ela agrega não só a parte comercial, mas a parte humana. Ela tenta abraçar todos e de uma forma... Eu não sei como é brasileira, não é grega não, Manique. Eu fazendo as piadas. Inclusive, em 2021, acho, não sei se foi 2020, 2021, eu já fazia a entrevista pro canal, né, com o pessoal de fora, aí me liga o Didi Braguinha e fala assim, Manique, pô, cara, tu quer fazer uma entrevista? Eu falei, pô, claro, vamos embora. Aí ele me explicou como poderia ser feito, que o pessoal tinha falado, pô, vamos embora. E aí foi que me convidaram para fazer a entrevista com a Hardgrave, né? Tá, eu até botei o videozinho aí para você ver. Bota aí. Pode botar aqui, Manique? Pode. Então, eu coloquei esse bate-papo com ela, eu conversei primeiro com o Didi para ver como é que ia ser feito e tudo mais, e foi uma experiência sensacional que o Doff me deu, né, de entrevistar essa famosíssima designer e fazer parte mesmo no online, né, porque na época estava sendo feito daquela maneira, né. Na pandemia, né, cara, a gente teve uma pausa na diversão offline por causa da pandemia, né. Então foi muito bacana poder participar desse bate-papo, que eu já estava pensando como é que eu vou entrar em contato com ela quando isso caiu na minha frente. Foi muito bom, muito bom. Então, puxando vou tirar aqui, Manique, só para puxar aqui, puxando o gancho que o Manique falou de convidados internacionais, acho que foi 2023 que a gente teve dois grandes convidados no Diversão Offline, né, cara? Que foi o Rainer Knizia e o Tom Wessel, né, cara? Que, assim, caraca, esse ano a gente vai ter, né? Esse ano, 2025, a gente teve anúncio de dois grandes convidados. Só que, cara, 2023 já explodiu a cabeça da gente, né, cara? Sim. Com o Knizia e o Tom Wessel, né, cara? Sim. Poxa, a raise the bar totalmente. Porra, né? Cara, como é que tu vai pensar assim, caraca, esse evento que a gente viu nascer tá trazendo convidados desse tamanho, né? 2023, que já foi em São Paulo, teve para mim, que foi o primeiro da volta da pandemia. Não, da primeira volta da pandemia foi 2022. Isso. Mas 2023, para mim, foi o primeiro ano que eu olhei e falei assim, caraca, isso aqui tá num nível já diferente. Foram dois pontos. Primeiro ponto,
3 pontos para eu ter essa percepção. Primeiro foram os convidados. Porra, conseguiu trazer o Kinesia, que para mim é um dos maiores que tem. E, né, de autor de jogo, de criador de jogo. E o Tom Vessel, que para mim é o... Em produção de conteúdo, para mim, ele é o maior. Entendeu? E eles lá circulando no evento. Esse foi um ponto. O outro foi os congestionamentos dentro dos corredores do Diversão Offline, né? Não sei se vocês lembram, o corredor ali que tinha Paper Games e a MeepleBR, não passava ninguém ali, né? E até ano passado era assim também. Aquele corredor, ninguém passava ali. Stand da MeepleBR, assim de gente. Da Paper Games também, assim de gente. E não parava nada. E a gente sempre teve a oportunidade de entrar 1 hora antes do evento, né? A gente que produz conteúdo. E eu me lembro em 2023 que eu cheguei lá antes, tudo vazio e tal. Quando eu meti a cara pro lado de fora, no vidro, um mar de gente fazendo fila para entrar. Eu falei, cara, isso agora... Né? E 2023 foi a marca de 10 mil pessoas. Em 2 dias de evento, 10 mil pessoas. Em 2023 eu tava... Eu cobri o evento pro meu canal, mas eu paguei o ingresso, né? Eu não fui como imprensa. E, cara, aí eu fiquei nesse mar aí, uma gotinha nesse mar aí era eu, e tinha muita gente mesmo. E, assim, uma galera mesmo querendo, né? E é legal que o evento, desde o início, não foi também só de jogos tabuleiro, né? Também sempre teve a presença de RPG. Então, as editoras de RPG também estavam sempre autores, ali, né? Sim, os autores, né? E outra coisa que é importante, eu acho que a gente falar do evento é o seguinte: além de você encontrar pessoas, você começou a fazer também o evento ser um marco. Por exemplo, a gente vai lançar, a editora tal diz, vamos lançar o jogo no Diversão Offline. Então, se você quiser comprar as primeiras cópias, vão ser lançadas e vão estar lá. Ou então, muita gente falava assim, tô vendendo esse jogo aqui, se você quiser eu te mando pelo correio, ou então a gente se encontra no Diversão Offline e eu te entrego, entendeu? Então começou a ser meio que um centro, assim, tanto de vendas e negócios oficiais, vamos dizer assim, mas também informais, né? A galera meio que se encontrava lá para negociar, leva o jogo e tal, aí tu leva e tal, eu compro lá de você no Diversão Offline, ou então, vai ter um exclusivo do Diversão Offline, sei lá, uma cartinha promo. Tinha muito isso. Acho que hoje em dia não fazem tanto, mas antigamente faziam bastante, né? O último teve, né? Vai ter um promo. World Wonders. Tinha cartinha do Redentor, né? É verdade. Então, inclusive foi bem importante por causa do negócio do Tom Vessel, né? Justamente ele... ainda teve isso, né? As atrações internacionais vindo nesse evento grande tem a oportunidade de conhecer os jogos que a gente produz aqui e levar lá para fora, né? Porra, caraca! Isso aí foi muito... né? Foi muito importante. Caraca, isso foi foda, cara. Foi em 2023 que o Zé Mendes lançou o World Wonders, né, o autor do Brasil e tal, ele lançou o World Wonders, e, na verdade, o jogo ia ser lançado ainda, o World Wonders, em 2017, em 2023. Tinha um protótipo, né? O Tom Vessel, eu quero levar. Tinha um protótipo lá no stand da MeepleBR, ele jogou, e ele falou assim, eu quero um. Aí o Zé falou assim, cara, eu só tenho esse. Aí ele, cara, eu vou ter um evento daqui a 2 semanas e eu quero levar esse jogo. E aí? Tinha as mesas marcadas para depois, né? Vai falar não pro Tom Vessel? Cara, pegou e falou, toma, cara. Cara, o maior aí que faz review de jogo, pegou o teu jogo, que ainda tá em protótipo, falou assim, eu quero levar ele. Toma, bicho. Com certeza. Pô, cara. E eu tava conversando com o Diego da MeepleBR nesse dia, e não tava com o Diego, eu tava lá no stand da MeepleBR, aí vem eu tava conversando com o Zé, aí vem o Diego, assim,
E o Zé, Diego, tem que falar uma parada. Aconteceu isso, isso e isso. Foda, né, cara? Fora a galera que está lançando, não assim, não na questão da área de protótipos, né, que é uma outra questão, mas assim, gente que já tem contrato com as editoras e tal, e aí você tem a oportunidade de testar um jogo que vai, não é assim, a gente está com ideia de lançar, não, o jogo já está pronto, só ainda não foi impresso. Sim. Mas você já tem a oportunidade de ir lá, e aconteceu isso em 2024, né, Manique? Sim. A gente pôde sentar e jogar jogos que vão ser lançados. Sim. Não são protótipos porque você não tem o jogo, né, finalizado ali, com rodado na gráfica. Mas mas não chega a ser um protótipo, né? É um jogo que já está com contrato, já está tudo certinho, vai acontecer. E você tem a oportunidade de em primeira mão ali, antes, né, antes da versão retail, né, vamos dizer assim, sim. Você tem a oportunidade de jogar ali também. Só um evento grande desse que vai acontecer isso. Né? Pois é. Proporciona isso. Achei a foto aqui, ó, Manique com o Jovem Nerd, que foi uma participação maneira também, né, cara? O cara que falou muito. Muita gente conheceu o board game através do Nerdcast de board game, né? Sim. Ele gravou, cara. Assim, o canal, né? O Jovem Nerd não tem muito conteúdo sobre isso, mas tem uma relevância enorme, né, cara? Sim, ele gosta. E agora estão lançando o deles, né? Que é o Ozob, né? Sempre que ele podia, ele falava, né? Tanto no YouTube quanto no Nerdcast, eles falavam sempre um pouquinho de alguma coisa, sempre assim, porque eles gostavam, né? Sim. Mas realmente eles trouxeram um jogo deles aí, que é o Ozob, e bombou, né? Galera, sim. Ele já tem uma marca registrada, já tem uma marca, todo mundo conhece, a galera que ouve ele, que não é pouca gente, conhece o Ozob. Uma coisa maneira que também o Diversão Offline faz, né, agora aqui em São Paulo, o evento acontece religiosamente eu usei o religiosamente sem querer, né? Sempre no feriado de Corpus Christi. Depois, quando eu falei religiosamente, que me veio assim, caraca, eu falei sem querer, usei isso, né? Que é um feriado religioso, acontece sempre nesse feriadão. E, cara, as editoras, a Galápagos principalmente, aproveita para convidar alguns produtores de conteúdo. Nunca fui convidado, eu fui de penetra uma vez. Eles fazem esse evento com os produtores de conteúdo um dia antes do DOF. Eu fui de penetra uma vez com um amigo nosso aí que faleceu. Ele me convidou para ir, vamos lá, cá e tal. Faleceu metaforicamente, não faleceu de verdade. Ele falou, não, vamos lá e tal. Eu lembro que eu entrei lá, eu dei o nome. Mas ele faleceu mais ou menos, né? Mais ou menos, ninguém sabe disso, tinha que dar o nome lá. Ele deu o nome dele, que o nome dele estava na lista, e eu dei o nome do Jack. Vai com o teu nome, foi Marcelo. Eu entrei, foda-se. Que isso, Edu. É por isso que não te chamam, tá vendo? Nunca mais me chamaram por causa disso. Não deboche dessas coisas. Eu sabia que o Jack não ia, cara. Aí eu falei, não, meu nome é Marcelo. Eu sabia que não ia, eu dei meu nome, cara. Eu fui. É porque o Marcelo devia estar trabalhando, cara. Devia estar pegado. Então, devia estar pegado, né, cara? Não, mas fazem isso. E em 2023 teve o DOFCON, né? Que era um evento organizado pelo DOF só para produtores de conteúdo, que aconteceu lá na Ludus, que foi quando teve lá a palestra com o Tom Vessel, tal, que foi maneiro pra caraca, né? E isso é uma parada que agora acontece todo ano, né? Ano passado aconteceu aí com o Alexandre aí, né? Do Jovem Nerd. Eu não fui ano passado. E, cara, por acontecer nesse feriadão, virou um evento, né, cara? Tipo carnaval, né, cara? E inclusive isso é bom porque as empresas já podem se programar, porque meio que você já sabe que, ano que vem vai ser no feriado de Corpus Christi, então já tem mais ou menos, a gente já sabe quando é que vai cair, né? Então, agora eu posso ir também. Isso, a gente já, tanto pessoal, público, imprensa, editoras, todo mundo pode se programar, porque sabe que naqueles dias vai acontecer o evento, entendeu? Então eu acho bacana eles manterem isso, né? Porque todo mundo já pode, inclusive,
já vamos preparar esse lançamento aqui, porque a gente pode lançar no DOF. Então já tem esse negócio. Isso é maneiríssimo, né, cara? E esse ano a gente vai ter... Eu tô falando que a gente já vai chegar aqui a 50 minutos de gravação. E, cara, esse ano o evento vai acontecer, o Diversão Offline vai acontecer dia... Caraca, eu sempre esqueço, porque pra gente vai ser meio diferente, né, cara? O evento vai ser dia 22... Dia 21 e 22 de junho. Só que vai ter um dia extra esse ano, né? Esse ano é a primeira vez que vai ter um dia extra, que vai ser na sexta-feira, no dia 20, que vai ser voltado para negócios, vai ser voltado para as escolas, né? Visitarem o evento, e também para negócios e para produtores de conteúdo, né? Estarem ali junto com as editoras, cara. E eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse ano, né, cara? Por conta disso, né? De manhã vai ser um evento, o evento vai ser fechado, isso. Vai ser só para escolas, né? Então, acredito que os alunos, né, vão para lá para conhecer, né? E vai ter também um simpósio, né, sobre educação e jogos, né? Então vai ter um pequeno evento, assim, né, dentro desse evento também, né? E aí vai ser mais acredito que para os alunos testarem, jogarem, participarem do evento, né? Enfim, não é acho que vão ser escolas cadastradas, né? Não vai ser assim uma coisa... você não vai pagar ingresso, né? Os alunos não vão pagar ingresso, vai ser uma coisa... Por isso que é uma coisa fechada, e que vai ser bem interessante, né? Vai ser só na parte da manhã, ali um pouquinho depois do almoço, né? E aí depois na parte da tarde vai ser só para a galera, negócios e produtores de conteúdo. Então, a ideia é que a galera que, por exemplo, vai entrevistar um designer, ou vai entrevistar, enfim, alguém que esteja, um dono de editora, por exemplo, que ele tenha mais tempo e não fique, né, aquele tumulto com o público em geral, o público passando, outras pessoas querendo tirar foto e tal, que é isso, tá certo, tem que fazer isso mesmo, mas vai ser mais, assim, focado, né, tipo, a gente vai ter mais tranquilidade para fazer isso de forma... E aí é legal que, como vai ter um horário específico para isso, né, e um dia específico, você pode até de antemão já, fulano, na sexta-feira, podemos ter um horáriozinho para a gente fazer uma entrevista e tal, com você e tal. Fica um negócio um pouco mais organizado. Acredito também que não sei se vai rolar isso, mas acho que pode ser uma boa também para a galera que faz conteúdo, para a imprensa, poder jogar algumas coisas, entendeu? Né? Então, se você vai... tô aqui no stand da Paper Games. E aí, tem aqui um joguinho muito legal sobre isso aqui e tal. E aí você filma ali, você joga, por exemplo, Kaká, né, que faz um conteúdo em texto. Então ele pode, na sexta-feira fui no stand da editora tal, joguei os jogos tal, achei isso. Coisa que durante o evento vai estar o público, né, jogando, e tá certo, é isso mesmo. Eles têm que... o evento é para isso mesmo. Então, o produtor de conteúdo, nesse dia específico, nesse horário, vai ter mais tranquilidade de fazer, vai poder jogar até com mais tranquilidade, né, com mais calma, para poder fazer um review depois mais... enfim, né, com mais carinho, vamos dizer assim. Isso aí, cara. E, cara, eu achei outra foto aqui muito maneira, né, que foi ano passado, né, cara, a gente saiu para jantar depois, né, cara? Nós três, Denise e o Kaká. E a gente foi comendo italiano, a gente fazendo... Isso é legal, cara, porque nós vamos... antes, durante e depois do evento. E lembra do garçom desse restaurante? Onde é que vocês estão vindo? A gente está vindo um evento de jogo de tabuleiro e tal. Ele falou, não, fiquei sabendo e tal, mas não pude ir e tal. Ele falou, não, eu jogo Magic, não sei o quê. Ele ficou conversando com a gente. Eu não sei se vocês lembram desse detalhe. Lembramos. Sim, foi muito legal, cara. Olha só, tá vendo? Tava todo mundo respirando
board games ou card games. Exatamente, cara. E, cara, é isso, cara. O DOF, eu guardei essa última foto aqui, que são a gente, cara, no último DOF, cara. Né? Vou botar aí, até vou usar de capa do... Olha só que coincidência, hein? Vou mostrar agora. Não foi combinado isso aqui, hein, galera? Tu tá com essa camisa? Olha aí. Olha aí. Eu tô com de Star Wars, não é a mesma, mas é Star Wars. Mas é de Star Wars, eu não. Eu tô com do The Office. Eu estou com a mesma camisa. Olha aí, nem foi combinado. Eu coloquei essa camisa aqui do The Office, né? Essa aqui é uma coisa muito específica do The Office, né, cara? Mas teve um ano que eu fui com a camisa da Dunder Mifflin, com a logo da Dunder Mifflin, e o Gustavo, do Gambiarra Board Games, a gente se encontrou e a gente vestindo a mesma camisa, né? Com a logo da Dunder Mifflin. A gente, porra, a reunião da empresa, essa porra. Cara, é maneiro isso pra caramba. Eu acho que as fotos do ano que vem, as camisas vão estar bem diferentes. Vamos ver. Vamos ver, né, cara? E eu tô muito ansioso aí, cara, pro DOF esse ano, cara. Eu acho que vai ser maneiríssimo, cara. Vai ser muito legal. Vai ser maneiríssimo. E, cara, é isso. É isso, cara. Eu vou lançar esse programa. Esse programa está sendo lançado essa semana ainda. Eu vou fazer outros programas iguais a esse. Vou chamar mais gente para fazer, cara, porque eu achei muito maneiro. Eu tinha chamado o Kaká para participar desse, mas ele não pôde. Mas vou combinar de fazer um com o Kaká e Fabrício. Vou lá no nosso grupo lá de produtores de conteúdo, tentar fazer com a galera que é de fora do Rio também. Que eu achei muito maneiro esse formato aí que a gente fez para falar nossas histórias de DOF, né? E o DOF esse ano, que vai ter a participação do Friedman Freeze, né, como autor, e o Vlada. Né? Depois do lançamento desse vídeo aqui, é que eu não gravei ainda, mas eu vou gravar, eu vou lançar um programa falando sobre o Vlada enquanto eu jogo a versão digital do Through the Ages. Bacana. Eu vou fazer a parada, jogando a versão digital do Through the Ages. E falando sobre o Vlada também, que é um dos convidados. Pô, desse sensacional, cara. Vai ser maneiríssimo isso, cara. Cara, Zé, quer dar algum recado aí, Manique? Galera, o recado é... Cara, compareçam no Diversão Offline, que eu acho que se você gosta de jogos de tabuleiro, é a maior convenção do Brasil e acho que da América Latina e uma das grandes do mundo. É onde a gente pode trocar experiências, a gente pode jogar junto, coisas que às vezes você, quem sabe, né? Você pode, numa dessas, acabar sentando numa mesa junto com uma pessoa que você conhece da internet, enfim, sim. Jogar um jogo, ter essa experiência. É um lugar também para você fazer muitas comprinhas, então é legal você ir com uma graninha, porque você vai querer comprar muitas coisas. Como eu já falei lá no outro canal, vá com um sapato confortável, tá? Um tênis legal, você vai ficar muitas horas em pé. E aproveite. São Paulo, como a gente falou, é uma cidade que tem muitas coisas. Não vá só para o evento. Se você é de fora de São Paulo, né? Vá e conheça a cidade. Tem muita coisa de comida muito gostosa para você conhecer. Então, assim, é um evento completo. Lá mesmo tem muita comida boa lá também, né, na área de alimentação, que melhorou muito, né, dos primeiros anos para cá. Melhorou bastante. Tomara que desse ano, esse novo local tenha um milkshake lá, que era gostoso. Ó, combinado, hein? A gente tá combinado. A gente tá combinado tomar um milkshake juntos. Esse milkshake lá, não esqueçam de mim. Quero provar esse milkshake que o Edu tá me prometendo aí. Sou muito fã. Mas, enfim, vão, se divirtam, entendeu? É um negócio que a gente merecia aqui no país e agora é aquilo, né? Foram construídos durante 10 anos e hoje a gente tem um evento de respeito. Que tem, enfim, a galera de fora respeita esse evento que, pô, a gente conquistou aí durante esses 10 anos. Se a gente colocar um top 5 do mundo, com certeza tá lá, cara. Sim, e Fernandinha e seus Blue Caps estão de parabéns aí. Muito bom, cara. Manique, quer deixar algum recado aí? Sim, agradecer pelo convite. Pô, é sempre bom gravar com vocês e falar de algo que nós gostamos. E algo que gostamos mais ainda é o DOF, poder encontrar você com a gente e participar.
Às vezes você tá andando assim, do nada vem uma pessoa, bota a mão no teu ombro, fala, Manique. E aí você olha pro lado e é uma pessoa que te assiste e joga, ou você tá jogando com alguém e do nada vai dizer, pô, valeu, Manique, pelo... Pô, mas eu não tinha nem falado quem eu era, sabe? Assim, pô, e aí a pessoa te assiste. Ou você vai e joga com alguém que você curte também, e você tem as comprinhas, tem aquelas os tokenzinhos, as coisinhas que às vezes você não encontra lugar nenhum, você vai lá e você compra o sacolinha, o saquinho com tudo que você quer, sabe? E, pô, cara, você já volta super feliz, né? Pra casa. Além de você ter tido uma experiência assim que você vai contar, como nós estamos contando hoje, uma pequena parte. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, é isso. Obrigado aí. E não vou falar a gente se vê no DOF, porque a gente vai se ver logo, logo aí para jogar. Mas quem está assistindo, a gente se vê no DOF. E é isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço, galera.